Agora a gente vai conversar com o Dr. Luiz Kogan. Ele está aqui com a gente hoje no estúdio para falar a respeito dos rolezinhos que estão acontecendo em São Paulo. Seja bem-vindo à Revista da Cidade. Um ótimo ano para você, viu? A gente não tinha se visto ainda em 2014, né? Um bom ano a todos aqui. Muito obrigada. Bom, tá aí um novo fenômeno, né, que surgiu e que tá difícil para as pessoas lidarem com isso, né? Porque tá acontecendo uma certa confusão aí na filosofia ou na ideologia do que é um rolezinho e de outras pessoas ou outras vertentes que estão querendo se manifestar no meio dessa nova onda que surgiu. Que, na verdade, nova para quem não frequenta, mas para quem está no meio, né, para os jovens, para os adolescentes que frequentam os rolezinhos, isso já existe há muito tempo, não é, doutor Luiz? Sim, Regiane, os rolezinhos não são um fenômeno novo, eles sempre existiram. Quem nunca aqui marcou de encontrar os amigos no shopping, encontrar o pessoal da escola, ir lá, por quê? Porque os shoppings são ilhas de segurança. Ou seja, são locais em que as pessoas se sentem seguras. Nós vamos aos shoppings, baixou a cancela do estacionamento, nós estamos tranquilos. E são locais que os pais, teoricamente, também ficam muito mais tranquilos em saber que o filho adolescente está nesse ambiente. Com certeza. Então, num primeiro momento, o rolezinho originário, vamos chamar assim, o rolezinho originário, eram locais em que jovens, eles marcavam de se encontrar para se conhecer. Era um famoso encontro de fãs. Tá. Então, aquelas pessoas que têm inúmeros seguidores no Facebook, milhares de seguidores, marcavam, em especial os adolescentes, marcavam com esses seguidores, vamos nos encontrar no shopping tal. E eles iam até o shopping de forma ordenada, tranquila, para o quê? Para se conhecer, para fazer relacionamentos, fazer amizades, para tomar um lanche, nada, tudo tranquilo, lícito, perfeito, como jovens devem fazer mesmo, ir a um lugar tranquilo, sem causar nenhuma perturbação. Aonde, na sua opinião, que a coisa desandou, a gente pode dizer assim? Porque até então, isso passava desapercebido por muita gente, né? Não estava na mídia, a gente não sabia de nada do que estava acontecendo. De repente, os rolezinhos estão aí na boca do povo, inclusive fora do Brasil, está se falando desse rolezinho também, como uma coisa ruim, como uma coisa negativa, como se fosse baderna, como se fosse bagunça. Aonde, na sua opinião, isso desandou? Os bandidos começaram a aproveitar desses rolezinhos para praticar furtos e roubos também? Isso pode acontecer e já aconteceu. A partir do momento em que 6 mil pessoas, nós tivemos um caso desse, se encontram em um shopping, os idealizadores, aqueles que tiveram a ideia originária, os adolescentes que estavam com boas intenções de apenas se encontrar, conversar, bater papos, outras pessoas elas acabam o quê? Por tentar se apropriar desse movimento. Então, juntam-se pessoas que não têm as mesmas boas intenções, pessoas que só querem badernar, e aí a questão já não é mais o rolezinho, e sim a segurança do shopping e como, por exemplo, eu sei que você tem filhos, você está passeando com seus filhos no shopping, não vai passar pessoas e derrubarem um carrinho de bebê, furtarem uma bolsa, um celular. É tudo que a gente não quer quando está passeando com a família. Com certeza. Então, a partir do momento que isso ocorre, cabe sim uma intervenção, seja por parte dos seguranças do shopping, que é aqui a primeira recomendação, a segurança ela não deve fazer nenhuma discriminação. Nós não queremos discriminação, nós queremos sim que os adolescentes possam se divertir nos shoppings, que é um local seguro, mas a segurança deve ser bem treinada para, a partir do momento em que uma pedra é arremessada numa vidraça, uma bolsa é subtraída, eles têm que ter condições de reparar isso imediatamente. Na sua opinião, houve abuso da polícia militar e dos seguranças dos shoppings aonde aconteceram as grandes confusões? Se não me engano, no shopping Itaquera, no de Guarulhos também. A grande concentração de pessoas acabou saindo do controle, né? E eu imagino que pegou todo mundo de surpresa, não só lojistas, como os consumidores, como a própria segurança do shopping, né? Que provavelmente não estava preparada para esse tipo de situação, né? Você acredita que houve abuso da parte das autoridades, dos policiais também? Bom, se houve abuso, e isso fica demonstrado num procedimento administrativo disciplinar, se houve abuso, as pessoas vão responder. Tem instrumentos, que no caso é a corregedoria, que reprime e reprime de forma muito eficaz. Então, hoje o posicionamento do governo é que a polícia não deve intervir
no rolezinho originário. Tá. Naquele rolezinho, não rolezinho criminoso. Tá. Aquele rolezinho em que as pessoas vão para se conhecer, e eu acho isso perfeito. As pessoas irem ao shopping para se conhecer. Só que a partir do momento em que pessoas de má índole, visando até cometimento de crimes, entram e se apropriam da ideia do rolezinho originário, aí a questão já não é mais uma questão de lazer. Isso passa a ser uma questão... Caso de polícia. Caso de polícia. Uhum. Então, aí cabe sim uma intervenção da polícia para reprimir o quê? Crimes causados. Porque há pouco tempo atrás estava se falando também uma questão muito polêmica sobre barrar esses adolescentes, né? Até saiu uma liminar, né? Permitindo aos shoppings fazer isso, barrar a entrada dos adolescentes que estavam desacompanhados. Só que aí entrou uma questão muito polêmica na jogada, que é justamente a discriminação, porque era uma seleção que acontecia pela aparência do adolescente que estava entrando ali, né? Se ele tinha mais ou menos aquelas características de vestimenta e tudo mais, ele era barrado logo na entrada do shopping. Eles têm o poder para fazer isso? Isso é legal? Eu vou tentar esclarecer aqui. Se, por exemplo, o shopping, nós não podemos esquecer aqui, é uma propriedade privada para uso público. Isso é uma coisa que eu também gostaria de perguntar para você. A gente pode definir um shopping como um espaço público-privado? É um espaço privado aberto ao público. Tá. Então, o shopping tem dono. O shopping tem dono, só que a esse dono não é dado, não é permitido fazer discriminações. Então, por exemplo, tem uma norma, não pode entrar no shopping sem camisa. Eu não vou entrar no shopping sem camisa, ninguém vai entrar no shopping sem camisa. Não pode entrar no shopping descalço. Assim como um hotel, por exemplo. Perfeito. Também é um espaço que tem dono, privado, mas é um espaço público aberto também. ao público. Tá, aberto ao público. Perfeito. Então, ninguém vai entrar no shopping descalço. Uma regra previamente escolhida, o que seria isso? Não pode entrar adolescente desacompanhado. Não pode entrar animais. Então, enfim. não vai entrar nenhum adolescente, não importa a classe social, não importa se ele seja muito rico e vá gastar milhares de reais naquele dia, ele não vai entrar. Por quê? Porque é uma regra prévia para todos, ou seja, nenhum adolescente vai entrar desacompanhado dos pais. Eu, proprietário do shopping, posso fazer isso. Tá. Então, a regra ela tem que ser prévia e de conhecimento de todos. Coloca na porta um aviso, fixa um aviso, não entram jovens desacompanhados. É claro, a intenção aqui não é evitar que os jovens eles tenham acesso ao shopping. Muito pelo contrário, eu acho que o jovem tem que ir ao shopping, ele tem que poder fazer o rolezinho originário, só que aqueles que se infiltram e tentam apropriar a ideia, porque nós não queremos ver black box no shopping. Pelo amor de Deus. Então, vamos resolver a questão de uma forma pacífica com os líderes, aqueles que são os originários mentores do rolezinho, com eles, e a ideia deles que era muito boa, é muito boa, resolver isso de uma forma pacífica. Me parece que esse é o ponto mais razoável. Aí não tem discriminação, até porque em nenhum momento os líderes, se assim podemos chamar, né? Porque são crianças, que são quem leva mais pessoas, né? Se os adolescentes que tiveram a ideia originária, eles em nenhum momento falaram de discriminação. Pelo contrário, eles falaram, eu vou no shopping que eu frequento, eu gosto de ir lá. Tá. Por quê? Porque lá estão meus amigos. Eles se juntam com mais pessoas para pacificamente comemorarem, se conhecerem, e isso até para o shopping é bom, porque reverte em gastos, em dinheiro, custos. E eles mesmos, dentro das suas páginas pessoais, nas redes sociais, no Facebook, eles, na convocação dos próximos rolezinhos, porque eu tenho uma agenda já, viu, gente? Tá cheio de rolezinho marcado para os próximos dias aí. Nas próprias agendas que eles marcam, eles já colocam ali. E nada de roubo, hein, gente? Nada de violência, não vamos roubar e tudo mais. Então, quer dizer, eles também não querem que a situação tome essa proporção, porque não é legal para ninguém, né? Não. A ideia originária, fantástica, muito boa, sempre aconteceu, só que aqui nós temos que ter a cautela com aqueles que de forma tentam se apropriar da ideia e acabam por causar baderna, crimes, e aqui só se eu puder deixar um alerta para aqueles que não pensam no assunto. Pessoal, se nós causamos um prejuízo para os lojistas, eu não tenho ninguém na família que trabalha de forma empresarial, mas
tenho amigos, conhecidos, primos que são lojistas, que são vendedores de loja, que trabalham em uma loja. Alguém vai pagar esse preço. Se o lojista tem prejuízo, vai aumentar o preço para o consumidor. Ou então, o pior de tudo, as demissões. E nós não queremos isso. Eu não quero que meus amigos que trabalham em loja, meus conhecidos, parentes, percam esse emprego. Então, vamos fazer o negócio, o rolezinho, que é uma brincadeira muito saudável, de forma organizada e pacífica. Aliás, sobre esse assunto, na quinta-feira nós vamos receber aqui no programa, no Revista da Cidade, alguns desses famosos, a gente pode chamar assim, porque eles são, de fato, uma pessoa que tem 80 mil seguidores no Facebook, que com certeza é uma pessoa muito conhecida, né? Então a gente vai receber esses famosos do Facebook, esses organizadores do rolezinho aqui no Revista da Cidade, justamente para tentar defender o seu lado, tentar mostrar o que exatamente eles querem, com o que eles estão preocupados, qual é o objetivo desse novo fenômeno cultural, a gente pode chamar assim, né? O que está preocupada essa nova geração. Então a gente vai receber aqui para ouvir deles também, né, quais são os objetivos com esses encontros. E vai ser na quinta-feira aqui no Revista, tenho certeza que você não vai perder. Você pode participar desse bate-papo também, fazer perguntas para eles, enfim, entrar nas redes sociais e comentar. E como você muito bem disse, os próprios lojistas desses shoppings aonde eles marcam, normalmente na Zona Leste, também não tem interesse que esses adolescentes deixem de frequentar, porque eles gastam somas consideráveis de dinheiro comprando as roupas de marca, porque o que importa para ser inserido no grupo também é isso, né? Eles têm que estar com as roupas de marca, não pode ser falsificado não, viu, gente? Eles não compram na 25, não. Eles compram nas lojas originais, né? Que vendem as marcas originais de tênis, bonés, bermudas e camisetas e tudo mais. E para ser inserido no grupo, eles têm que estar muito bem vestidos. Então, as lojas, para eles também não é interessante, né? Essa restrição. Não, as lojas querem que de forma pacífica e ordenada isso continue acontecendo. Então, aqui cabe a segurança ser melhor treinada para que não tenhamos o quê? Só os abusos, os excessos daquelas pessoas que querem agora, que está na moda, se apropriar da ideia. Né? Quer dizer, pegaram aí a bandeira, mudaram o nome do movimento, né? Daquela manifestação que se faz na rua. Estão chamando de rolezinho agora, estão levantando bandeira de política, de MST e de tudo mais, e chamando de rolezinho e indo para outros shoppings que os mentores originais do rolezinho nem frequentam esses shoppings, né? Tanto que o JK foi fechado na semana passada por esse motivo, né? Não, nem eram os mentores originários, eram pessoas que não compunham digamos, as lideranças e através da justiça, porque é um direito do shopping se socorrer da justiça, conseguiram uma liminar e impediram a entrada do quê? De centenas de pessoas para lá fazerem alguma manifestação. Também temos, não podemos esquecer aqui, na lei das contravenções penais, a perturbação do sossego. Então, aquele que acabar cometendo algum excesso ali, perturbando o sossego, pode responder por esse fato. Tá. Bom, vamos mudar de assunto agora, falar de um assunto que está embrulhando no estômago de algumas pessoas concordam, outras não, mas a gente vai falar a respeito dessa doação, esse montante de dinheiro que foi doado justamente para que o Genuíno consiga pagar a multa que foi imposta por ele no processo do mensalão. Quase 700 mil reais, na verdade ele conseguiu, como o Laerte muito bem informou, uma soma ainda maior do que o dinheiro que ele devia, né? Parece que uns 70 mil a mais, alguma coisa assim, e vai conseguir pagar sua multa com doações feitas por a gente não sabe quem por enquanto. É legítimo isso? É um movimento que pode ser feito por qualquer pessoa que responde a um processo, que está presa muitas vezes? Ela pode fazer um movimento nesse sentido, através de um dinheiro de doação, conseguir pagar uma multa? É legítimo isso? Olha, Regiane, eu me sinto envergonhado em comentar como professor um tema desse. É uma vergonha para o Brasil como um todo. Nós tivemos o mensalão como primeiro processo que atingiu a alta cúpula do governo, em que pessoas, né? Foi um marco no país. Que tivemos agora já a sentença com trânsito em julgado, sentença definitiva. Não deixa de ser uma mancha na nossa história, mas a gente fica feliz pelo fato de ter sido julgado e condenado, né? Existiu e chegou ao fim. É verdade. Então é um processo, é um marco na nossa história, e o que me deixa muito envergonhado, claro, vamos falar primeiro tecnicamente, as doações é um instituto que é permitido. Tá. Doação é permitido para todos. Esse é um primeiro ponto. Agora, um segundo ponto, criar um site para que as pessoas,
o cidadão, ele doe para reparar uma multa criminal, isso, apesar de ser lícito, é no mínimo imoral. Imoral para quem? Por quê? Vamos investir em creches, vamos investir na educação, vamos investir em escolas. Criar um site para isso, ninguém teve vontade de criar, né? Nenhum deles, nenhum dos condenados do mensalão. Ninguém teve vontade de criar. E, apesar de ser lícito, me permito a crítica, porque, veja, R$700 mil em 11 dias doados. 11 dias? Eu não tinha esse dado. Foram menos de 2 semanas. Estou impressionado. Em 11 dias. Claro, pode ser investigada a origem do dinheiro. Aliás, eu acho super justo que isso aconteça. O dinheiro deve ser um dinheiro lícito, que foi doado, mas é algo que nós estamos falando aqui de discriminação, né? E isso me remonta, então, à ideia de que, bom, já que foi feito para uma pessoa essa doação para reparação de uma multa criminal, ou seja, uma multa em um processo em que se reconheceu a culpa da pessoa. A pessoa é culpada e tem uma multa penal. E que foi condenado por ter recebido dinheiro indevidamente. Exatamente. Então, se isso cabe para o caso A, por que não estender isso para todos os casos? Então, vamos extirpar do nosso Código Penal a multa. É lógico. Né? Porque ele não vai pagar de qualquer jeito, com o dinheiro dos outros. De discriminação, então vamos dar o mesmo tratamento para todos. Eu acho isso muito lamentável. Isso, fora do Brasil, isso pega muito mal. Nossa. No ano de Copa do Mundo e eleições, nós precisamos refletir qual o interesse das pessoas que fizeram essas doações tem isso. Mas, enfim, aqui não nos cabe divagar. É aquilo que a gente sabe, né? Sempre acaba em pizza de uma forma ou de outra, né? A gente podia, de repente, há um tempo atrás, imaginar que eles poderiam não ser condenados e tudo mais. Foram condenados, vamos comemorar, afinal de contas, né? Está fazendo justiça no Brasil, né? De uma forma ou de outra e tal. Aí a gente vê a questão da redução das penas, né? Já foram condenados no regime semiaberto, a maioria deles, né? Que aí vem os atenuantes de pena também. Tem o bom comportamento, tem uma série de coisas. O trabalho fora da cadeia também, né? Tudo isso vai diminuir. E dos 6 anos, dos 5 anos que eles foram condenados, eles vão ficar pouquíssimos meses. Então, além de não cumprir quase nada da pena no regime semiaberto, também não vão colocar a mão no bolso para pagar o que foi levado antes. É um absurdo completo. Não, a pena maior, que era aquela que atingiu o órgão mais sensível do ser humano, que é o bolso, as pessoas doaram e tiraram essa pena dele. Mas, Enfim, vamos fazer o seguinte, o Dr. Luiz Kogan volta outras vezes, ele que é advogado criminalista, para fazer outros comentários tão pertinentes quanto os de hoje e de outros assuntos que também vão estar em pauta aí no futuro. Mas por hoje, infelizmente, eu tenho que encerrar. Muito obrigada pela participação. Até a próxima, viu? Ótimo dia para você. Você também. Tchau, tchau. Vou dar um recadinho agora, olha, mas daqui a pouquinho eu tô indo